Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa quarta-feira. Rapaz, eu vou falar um negócio para você em chegada de reforço. Ontem, Thiago Mendes desembarcou no aeroporto do Galeão e falou bastante sobre a sua questão física, a expectativa de jogar no Vasco, falou sobre suas características assim de uma forma mais tímida e traçou os objetivos para a temporada, ajudar, estar à disposição 100% do técnico Fernando Diniz. Vamos falar bastante sobre essa chegada de Thiago Mendes, mas não só de chegada. Vamos falar também de saída que pode demonstrar, né, ou até mesmo externar ou transparecer algo dentro da diretoria do Vasco. Enfim, nós vamos falar muito sobre esse assunto, você vai entender do que eu estou falando, tá? Daqui a pouquinho nós vamos falar bastante sobre isso. E a expectativa para o jogo também no dia 30, lá em Alagoas, o Vasco tem aí já 90% da sua torcida comprando ingressos. Já faltam apenas 10%. Enfim, vamos falar bastante sobre essa partida também pela Copa do Brasil. Lembrando, jogo de ida no dia 30 desse mês e o jogo de volta em São Januário, no dia 5 de agosto. Decisão também na Copa do Brasil, não é só nos playoffs da Sul-Americana, não. Tem decisão também esse mês na Copa do Brasil. Obviamente, antes de começar, eu peço para você deixar o like para dar aquela moral aqui para o nosso canal e elevar o nome do Vasco aqui na plataforma. Então, o seu joinha é muito importante. Então, corre aqui embaixo agora e deixa o seu like. E claro, você também que não é inscrito aqui no canal, confere ali, botãozinho inscrito, inscreva-se. Se você não é inscrito, clica ali e acione o sininho de notificações para todas as vezes que eu vier aqui, de manhãzinha, de tarde e também à noite, você fique por dentro, seja notificado. Beleza? Bom, sem mais delongas, lembrando que você quer comprar sua camisa do Vasco, besutesportes.com.br. Bom, sabe aquela camisa retrô que você está procurando há maior tempão? Acaba de achar através do primeiro comentário fixado aqui, ó. Tá aqui embaixo o link no primeiro comentário fixado da Besuti Sport. Aquela mesmo que você está procurando há maior tempão, que você fala assim, meu Deus, eu quero uma igual a essa, não consigo achar em lugar nenhum. Achou! Primeiro comentário fixado. Corre ali, clica ali e depois você me fala. Beleza? Bom, sem mais delongas, como temos bastante assunto nesse vídeo, solta a vinheta. Bora para as informações do Vasco. Primeiro reforço da era Admar Lopes chegou ao Rio de Janeiro. Ontem, no aeroporto do Galeão, com um atraso, né? Estava previsto para as 7 da noite, depois jogaram para as 9, chegou quase às 10 ali, né? Muito atraso a chegada do Thiago Mendes ontem, né? E a gente vai falar bastante sobre todos os movimentos, né, feitos ontem pelo jogador, o que ele falou, o que ele externou e muito mais. E claro, não só de chegadas nós vamos falar nesse vídeo, vamos falar também de saídas, porque tem saída confirmada e essa saída pode gerar polêmica. Essa saída pode transparecer uma situação dentro da diretoria do Vasco? Bom, é uma pergunta, eu vou querer saber, obviamente, a sua opinião. Mas olha só, falando sobre Thiago Mendes, né, o jogador, primeiro reforço da era Admar Lopes, chegou ontem no aeroporto do Galeão, foi recebido pelos nossos amigos da imprensa e falou sobre o técnico Fernando Diniz, trabalhar com o Fernando Diniz, mandou um recado para a torcida do Vasco, só que deu prognóstico da sua questão física, falou que em 2 semanas estaria pronto aí para estar 100% disponível para o técnico Fernando Diniz. Bom, se ele mesmo coloca assim 2 semanas para se preparar, se adaptar ao futebol brasileiro de novo, né? E quando eu falo adaptação, não é readaptação. Ele que já jogou no futebol brasileiro, foi revelado no Goiás, jogou no São Paulo, mas eu não posso falar readaptação porque o futebol naquela época era muito diferente do futebol de hoje no Brasil. Então acredito que uma adaptação seria a palavra mais certa. E claro, se a gente for observar também a ideologia, que é o trabalho do Fernando Diniz, que é algo bem específico, eu acho que a palavra adaptação ainda fica ainda melhor empregada, né? Então o jogador que vai ter um período para uma adaptação ao futebol brasileiro, a uma adaptação física que
é necessária para o futebol brasileiro, chega ao Vasco dando um prognóstico de 2 semanas, né, para que isso tudo aconteça. Eu estimo um pouco mais, eu acho que o Thiago Mendes estará disponível lá no jogo contra o Internacional, ou até mesmo nesse jogo do dia 30 pela Copa do Brasil contra o CSA de Alagoas, fora de casa, o primeiro jogo da Copa do Brasil, talvez ele já esteja à disposição no banco de reservas ali, podendo entrar. Enfim, é um prognóstico, né, muito otimista, um jogador que vem do futebol Qatari, do Al Rayyan, um futebol ainda bem alternativo, um futebol ali que não tem tanta pressão física como o futebol brasileiro hoje em dia ele determina, né? Enfim. Bom, chegou o camisa 23, vai usar a camisa 23 do Vasco. O Thiago Mendes é um volante box to box, né? Aquele volante que sai do ponto A para o ponto B, da intermediária defensiva para a intermediária do adversário. É um jogador muito diferente de todos que nós temos no elenco, mais parecido com Paulinho do que propriamente com jogadores de marcação, porém com mais força física, velocidade, com uma saúde sim mais evidente, né? O Thiago Mendes tem muita velocidade em si, eu digo até mais para uma aceleração, né? Ele consegue sprintar, arrancar de uma forma muito mais direta e otimizada do que propriamente jogadas de dribles e habilidade. É muito mais velocidade e força, né? É um jogador que nós não temos no elenco. O Hugo Moura não tem nada a ver com o Thiago Mendes. O Thiago Mendes é um segundo volante. O Hugo Moura é um primeiro volante de marcação. O Thiago sai mais para o jogo em velocidade. O Tietê também é um segundo volante, mas um pouco mais lento. O Sforza também um pouco mais lento. O Matheus Carvalho vai mais para um primeiro volante do que para um segundo, mas também é um pouco mais lento. Se a gente for observar o Jair, também lento na transição ali, né? Um jogador mais técnico. Então nós não temos. O Paulinho é um pouco parecido, mas o Paulinho joga muito mais pelos lados, puxando essa bola mais para um meia pela direita do que propriamente um volante, né? O Thiago Mendes ele já consegue pegar ali da entrada da área, fazer uma arrancada direto ali para a intermediária do adversário. É um jogador que não temos no elenco e o técnico Fernando Diniz pode se aproveitar dessas características hoje ausente no time do Vasco. Bom, quero saber a sua opinião. Chegada do primeiro reforço da era Admar Lopes no Vasco. Você vai lá nos comentários se você aprova ou não o nome de Thiago Mendes chegando livre no mercado, assinando um contrato com o Vasco em definitivo. Vai fazer exames médicos daqui a pouco na manhã dessa quarta-feira. Bom, olha só. Falando sobre chegadas, vamos falar aqui sobre uma saída, e essa saída pode dizer muita coisa e eu quero saber a sua opinião. Mas antes de falar sobre ela, olha só, não vamos julgar o garoto, tá? É um garoto, tem o sonho aí de deslanchar na sua carreira, corre atrás, não tem nada a ver com a relação com o pai, enfim. Eu tô falando do Lucas Loureiro, jogador que veio do Bangu pro Vasco, obviamente filho do diretor técnico Felipe Loureiro, né? Está de saída do Vasco para o futebol português. O atleta de 20 anos de idade estava figurando no sub-20 do Vasco e agora dá adeus ao Cruz Maltino para atuar na Europa. Bom, muita gente criticava o Lucas Loureiro porque era filho do Felipe, porque estava no sub-20 porque era filho do Felipe, porque veio do Bangu, não tinha futebol para jogar no Vasco e agora ele está de saída. Beleza, eu não estou falando que não aconteceu ou que aconteceu alguma interferência desse tipo ou dessa natureza para que o filho do Felipe ingressasse ali no elenco sub-20. Muito difícil também a gente proteger a saída do Matheus Ferreira, que era um jogador da mesma posição, um volante que hoje está no São Paulo, inscrito na Libertadores, um jogador que tem, né, ali passagem por seleção de base, uma promessa que sai do Vasco alegando, né, o Vasco alegando questões disciplinares e logo em seguida o filho do Felipe assume ali a titularidade no lugar do Matheus Ferreira, que saiu do Vasco e pela porta dos fundos, tá? Conversando ali com pessoas ligadas ao jogador, o jogador está extremamente chateado, ligeiramente triste com o Vasco que tem hoje, né, detém os direitos econômicos do atleta, no qual está com uma opção de compra para o São Paulo no valor de R$1 milhão de reais. Enfim, olha só, essa situação pegou mal, mas o garoto talvez nem tenha culpa, né? A gente deseja sorte para o filho do Felipe, para que o Lucas Loureiro estoure aí na sua carreira, que dê tudo certo. E claro, né, o que o Felipe faz assim para ser tão rejeitado pela torcida do Vasco como diretor técnico, ele deu uma sumida, né, desapareceu. O Felipe não aparece mais depois daquela polêmica com o Capasso.
a gente observa, né, que talvez seja algo que demonstra uma perda de força do Felipe, o filho dele saindo assim. Eu quero saber a sua opinião, porque é muito polêmica, não vou nem me posicionar em relação a isso. Eu quero saber o que você acha. Existe, né, obviamente, essas possibilidades no futebol. O extracampo é muito forte, né, algo que realmente é muito forte. Então você acha que essa questão do Felipe, esse enfraquecimento, se existe mesmo um enfraquecimento, você crê que a saída do Lucas Loureiro é por conta disso ou não? É porque o jogador vai tentar novos ares? Enfim, quero saber a sua opinião. Olha só, o Vasco no final desse mês, no dia 30 de julho, encara o CSA pela Copa do Brasil. É isso mesmo, o primeiro jogo em Alagoas e o segundo em São Januário no dia 5, tá, de agosto. E claro, a torcida do Vasco se mobiliza para lotar o Rei Pelé. A torcida do Vasco já comprou cerca de 90% dos ingressos destinados a ela. E existe, né, um pedido, até a presidente do CSA veio numa live falar com a gente aqui. Você que não participa das nossas lives está perdendo, né? E a gente conversou com ela, ela falou que sim, vai tentar, junto ao governo do estado, junto ao Ministério Público, enfim, aumentar a carga máxima de ingressos, tanto para a torcida do CSA quanto para a torcida do Vasco, que está na expectativa aí de acompanhar, talvez, muita gente pela primeira vez na temporada assistir o Vasco em outro estado. Então, prepare-se, torcedor, porque 90% dos ingressos já foram vendidos e a gente observa nesse jogo chegando aí, batendo na porta, mais uma decisão. Tem a decisão dos playoffs da Sul-Americana esse mês e esse mês também tem o início da batalha nas oitavas de final da Copa do Brasil. Rapaz, o bicho vai pegar e a gente vai estar falando muito sobre isso. Queria agradecer a sua presença mais uma vez. Se você não deixou o like, deixa o like para dar aquela moral. Lembrando, você que quer comprar a sua camisa do Vasco, retrô, aquela mesmo que você procura há muito tempo, besodesporte.com.br. O link eu deixo também lá no meu Insta, tá? Lá no @Lineker_Vasco no Insta, nos stories. Corre lá, não perca essa oportunidade. E comprando duas, você ainda leva 3. Leva mais uma de graça aqui do canal. A gente ainda te dá mais uma. É aquela retrô que você está procurando, você já achou. Beleza? Bom, vou ficando por aqui. Um forte abraço. Saudações vascaínas.